Continuando nossa leitura, nós estamos lendo Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo. Eu sou Sibeli Monvailer Gonça Casanova, você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Continuamos nossa leitura da página 30. O total, deixar acontecer no sexo. E começa com uma citação, entre aspas, aqui. O sexo transferido para a cabeça é sexualidade. Tudo o que você fizer, faça-o meditativa e totalmente, mesmo o sexo. É fácil conceber como ficar com raiva sozinho, mas você também pode criar meditativamente uma orgia sexual sozinho, e você terá uma qualidade diferente depois disso. Enquanto completamente sozinho, feche seu quarto e se mexa como se estivesse no ato sexual. Permita que todo o seu corpo se mexa, pule, grite, faça tudo o que sentir vontade de fazer. Faça-o totalmente. Esqueça-se de tudo, da sociedade, das inibições e etc. Entre no ato sexual sozinho, meditativamente, mas traga toda a sua sexualidade. Com o outro, a sociedade está sempre presente, pois o outro está presente. E é tão difícil estar num amor tão profundo, a ponto de poder sentir como se o outro não estivesse presente. Somente num amor muito profundo, numa intimidade muito profunda, é possível estar com a pessoa amada como se ele ou ela não estivesse ali. É isto que significa intimidade. Se você estiver como que sozinho com seu amante, amado ou cônjuge no quarto, sem medo do outro, então você pode entrar no ato sexual totalmente. Do contrário, o outro é sempre uma presença inibidora. Ele ou ela está olhando para você. O que ela pensará, o que ele pensará, o que você está fazendo, comportando-se como um animal? Uma senhora esteve aqui há alguns dias. Ela veio reclamar de seu marido e disse: não posso tolerar, sempre que ele faz amor comigo, ele começa a se comportar como um animal. Quando o outro está presente, fica olhando para você, abre aspas. O que você está fazendo? Fecha aspas. E foi-lhe ensinado para não fazer algumas coisas. Isso inibe, e você não pode se mexer totalmente. Se o amor estiver realmente presente, então você poderá se mexer como se estivesse sozinho. E quando dois corpos se tornam unos, eles têm um só ritmo. Então, a dualidade é perdida e o sexo pode ser liberado totalmente, e não é como na raiva. A raiva é sempre feia. O sexo não é sempre feio. Algumas vezes ele é a coisa mais linda possível, porém somente algumas vezes. Quando o encontro é perfeito, quando os dois se tornam um só ritmo, quando as suas respirações se tornam unas e o prana flui em um círculo, quando os dois desaparecem completamente e os dois corpos se tornam um todo, quando o negativo e o positivo, o masculino e o feminino já não existem, então o sexo é a coisa mais linda possível. Mas esse não é sempre o caso. Se isso não for possível, você poderá levar o seu ato sexual a um clímax de frenesi e loucura, enquanto que sozinho numa disputa meditativa. Feche a porta, medite no quarto e permita que o seu corpo se movimente como se você não o estivesse controlando. Perca todo o controle. Os parceiros podem ser de muita ajuda, particularmente no Tantra. Sua esposa, seu marido ou seu amigo pode ser de muita ajuda se vocês dois estiverem vivenciando profundamente. Então, permitam que cada um tenha total descontrole. Esqueçam-se da civilização, como se ela nunca tivesse existido. Voltem ao jardim do Éden, derrubem aquela maçã, o fruto da árvore do conhecimento.
Sejam Adão e Eva no jardim do Éden antes deles serem expulsos. Voltem, sejam como animais inocentes e ponham para fora suas sexualidades em suas totalidades. Depois disso, vocês nunca mais serão os mesmos. Acontecerão duas coisas. A sexualidade desaparecerá. O sexo pode permanecer, mas a sexualidade desaparecerá completamente. E quando não há nenhuma sexualidade, o sexo é divino. Quando o desejo cerebral não estiver mais presente, quando você não estiver pensando a respeito, quando ele se tornar um simples envolvimento, um ato total, um movimento de todo o seu ser e não somente da mente, ele será divino. Primeiro, a sexualidade desaparecerá. E depois o sexo poderá também desaparecer, pois quando você conhece o âmago mais profundo dele, você pode atingir esse âmago sem o sexo. Mas você não conheceu o âmago mais profundo, portanto, como pode atingi-lo? O primeiro vislumbre vem através do sexo total. Uma vez conhecido, o caminho também pode ser percorrido de outras maneiras. Ao simplesmente olhar para uma flor, você poderá estar no mesmo êxtase em que fica quando encontrar o seu parceiro num clímax. Ao simplesmente contemplar as estrelas, você poderá entrar nisso. Uma vez conhecido o caminho, você saberá que ele se encontra dentro de você. O parceiro apenas o ajuda a conhecê-lo, e você ajuda o seu parceiro a conhecê-lo. Ele está dentro de você. O outro foi apenas uma provocação, um desafio para ajudá-lo a conhecer algo que sempre esteve dentro de você. E é isso que acontece entre um mestre e um discípulo. O mestre pode se tornar um desafio para você manifestar aquilo que sempre esteve oculto em você. O mestre não está lhe dando coisa alguma. Ele não pode dar. Não há nada para dar. E tudo que pode ser dado não tem valor, pois será apenas uma coisa. Aquilo que não pode ser dado, mas apenas provocado, vale a pena. O mestre está simplesmente provocando-o. Ele o desafia para ajudá-lo a chegar a um ponto onde você possa perceber algo que já está presente. Uma vez que você o conheça, não há necessidade de um mestre. O sexo pode desaparecer, mas primeiro desaparece a sexualidade. Então o sexo se torna um ato puro e inocente, e depois desaparece também. Depois existe Brahmacharya. Brahmacharya, ele põe entre aspas celibato. Esse não é oposto ao sexo, e sim apenas a sua ausência. E lembre-se desta diferença, isso não está em sua consciência. As velhas religiões insistem em condenar a raiva e o sexo, como se ambos fossem iguais ou como se pertencessem à mesma categoria. Eles não pertencem. A raiva é destrutiva e o sexo é criativo. Todas as velhas religiões insistem em condená-los de uma maneira semelhante, como se a raiva e o sexo, a ambição e o sexo e a inveja e o sexo fossem semelhantes. Eles não são. A inveja é destrutiva, sempre. Ela nunca é criativa. Nada pode resultar dela. A raiva é sempre destrutiva, mas não é assim com o sexo. O sexo é a fonte da criatividade. O divino o usou para a criação. A sexualidade é como a inveja, a raiva e a ambição, sempre destrutiva. O sexo não é, porém, não conhecemos o sexo puro, mas somente a sexualidade. Uma pessoa que olha uma figura pornográfica ou que vai ver um filme de orgias sexuais não está procurando o sexo, ela está procurando a sexualidade. Conheço pessoas que não podem fazer amor com suas esposas a menos que primeiro passem os olhos em algumas revistas, livros ou fotografias sujas. Quando elas veem essas fotos, então ficam excitadas. A esposa real não é nada para elas. Uma fotografia, uma fotografia de alguém sem roupa é mais excitante para elas. Esse excitamento não está nas entranhas, e sim na mente, na cabeça. O sexo foi transferido para a cabeça.
é sexualidade. O sexo transferido para a cabeça é sexualidade. Pensar a respeito dele é sexualidade. E vivê-lo é algo diferente. E se você puder vivê-lo, poderá ir além dele. Qualquer coisa vivida totalmente leva-o além. Assim, não fique com medo de coisa alguma. Viva! E se você achar que ele é destrutivo para os outros, então entre nele sozinho e não o faça com os outros. E se você achar que ele é criativo, então encontre um parceiro, um amigo, torne-se um casal tântrico e entre nele totalmente. Mas se você ainda achar que a presença do outro é inibidora, então pode fazê-lo sozinho. A espiritualidade do ato sexual tântrico. Abre aspas. O outro é simplesmente uma porta. Ao fazer amor com uma mulher, na verdade você está fazendo amor com a própria existência. Fecha aspas. Certa vez, Sigmund Freud disse que o ser humano nasce neurótico. Essa é uma meia-verdade. O ser humano não nasce neurótico, mas nasce numa humanidade neurótica. E a sociedade, à volta mais cedo ou mais tarde, leva todos à neurose. O ser humano nasce natural, real e normal. Mas no momento em que o recém-nascido se torna parte da sociedade, a neurose começa a funcionar. Como somos neuróticos. E a neurose consiste numa divisão, numa profunda divisão. Você não é uno, e sim dois ou mesmo muitos. Isso precisa ser entendido profundamente. E somente então poderemos ir em direção ao Tantra. Seu sentimento e seu pensamento se tornaram duas coisas diferentes, e essa é a neurose básica. Sua parte pensante e sua parte que sente se tornaram duas, e você está identificado com a parte pensante e não com a que sente. E o sentir é mais real e natural do que o pensar. Você veio com um coração que sente, e o pensamento é cultivado, é dado pela sociedade. E o seu sentimento se tornou algo suprimido. Mesmo quando você diz que sente, você somente pensa que sente. O sentimento se tornou morto, e isso aconteceu por certas razões. Quando uma criança nasce, ela é um ser que sente. Ela sente coisas. Ela ainda não é um ser pensante. Ela é natural, como qualquer coisa natural na natureza. Uma árvore ou um animal. Mas começamos a moldá-la, a cultivá-la. Ela precisa suprimir os seus sentimentos, pois sem isso ela estará sempre em dificuldades. Quando ela quer chorar, ela não pode chorar, pois seus pais não aprovarão isso. Ela será condenada, não será apreciada e amada. Ela não é aceita como ela é. Ela precisa se comportar de acordo com uma ideologia particular, com ideias, e somente então será amada. O amor não é para ela como ela é. Ela pode ser amada somente se seguir certas regras, as quais são impostas e não naturais. O ser natural começa a ser suprimido, e o não natural, o irreal, lhe é imposto. Esse irreal, ele põe entre aspas, é a sua mente. E chega um momento em que a divisão é tão grande que não se pode construir uma ponte. Você segue se esquecendo completamente o que era a sua natureza real, ou é. Você é uma face falsa, a face original se perdeu, e você também fica com medo de sentir a original, pois no momento em que a sentir, toda a sociedade ficará contra você. Assim, você próprio fica contra a sua natureza real, e isso cria um estado muito neurótico. Você não sabe o que quer, não sabe quais são suas necessidades reais e autênticas, e então caminha em direção a necessidades não autênticas, pois somente o coração que sente pode lhe dar o sentido, a direção. Qual é a sua necessidade real? Quando ela é suprimida, você cria necessidades simbólicas. Você deseja ser amado. Essa é uma necessidade básica e natural.
mas ela pode ser desviada para uma falsa dimensão. Por exemplo, a necessidade do amor, de ser amado, pode ser sentida como uma necessidade falsa, caso você tente desviar a atenção dos outros para si. Você deseja que os outros prestem atenção em você. Você pode se tornar um líder político, grandes multidões prestando atenção em você. Mas a necessidade básica, real, é a de ser amado. E mesmo que o mundo inteiro preste atenção em você, essa necessidade básica não pode ser satisfeita. Necessidade essa que pode ser satisfeita mesmo por uma única pessoa que o ame, que preste atenção em você devido ao amor. Quando você ama alguém, você lhe presta atenção. A atenção e o amor estão profundamente relacionados. Se você suprimir a necessidade do amor, então ela se tornará uma necessidade simbólica. Você precisará da atenção dos outros. Você pode obtê-la, mas então também não haverá satisfação. A necessidade é falsa, desconectada da necessidade natural e básica. Essa divisão na personalidade é a neurose. O Tantra é um conceito muito revolucionário, o mais antigo e ainda assim o mais novo. O Tantra é uma das tradições mais antigas e ainda assim não tradicional, mesmo antitradicional, pois o Tantra diz que a menos que você seja inteiro ou inteira e una, você perderá a vida completamente. Você não deveria permanecer num estado dividido, você precisa se tornar una. O que fazer para se tornar uno? Você pode continuar a pensar, mas isso nem sempre ajudará, pois pensar é a técnica para dividir. Pensar é analítico, divide e separa as coisas. E o sentir une, sintetiza, torna as coisas unas. Portanto, você pode seguir pensando, lendo, estudando e contemplando, mas só isso não vai ajudar a menos que você recue para o centro do sentir. Porém, isso é muito difícil, pois mesmo quando você pensa sobre o centro do sentir, você pensa. Quando você diz a alguém, eu amo você, fique atento se isso é apenas um pensamento ou um sentimento. Se for apenas um pensamento, então você estará perdendo algo. Um sentimento é do todo. Todo o seu corpo, mente e tudo que você é está envolvido. No pensar, somente a sua cabeça está envolvida. E isso também não totalmente. Apenas um fragmento dela, um pensamento que passa, o qual pode não estar ali no momento seguinte. Somente um fragmento está envolvido, e isso cria muita infelicidade na vida, pois para um pensamento fragmentário, você pode fazer promessas que não podem ser cumpridas. Você pode dizer, eu amo você amarei para sempre. Ora, a segunda parte é uma promessa que você não pode cumprir, pois ela é feita por um pensamento fragmentário. Todo o seu ser não está envolvido nisso. E o que você fará amanhã quando o fragmento se for e o pensamento não estiver mais presente? Agora a promessa se tornará uma escravidão. Sartre diz em algum lugar que toda promessa se revelará como falsa. Você não pode prometer, pois você não é inteiro. Apenas uma parte de mim promete. E quando essa parte não estiver mais no trono, uma outra parte tomará conta. E o que farei? Quem cumprirá a promessa? Nasce a hipocrisia, pois então fico tentando cumprir, fingindo que estou cumprindo. Então tudo se torna falso. O Tantra diz para deslizar profundamente para dentro, para o centro do sentir. O que fazer e como recuar? Entrarei agora nos sutras. Estes sutras, cada um deles é um esforço para torná-lo inteiro. O primeiro. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio e assim
continuando, evite as brasas do final. No início da união sexual, mantenha-se atenta ao fogo do princípio e assim, continuando, evite as brasas do final. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio e assim, continuando, evite as brasas do final. Por muitas razões, o sexo pode ser um preenchimento muito profundo e pode atirá-lo de volta à sua totalidade, ao seu ser natural e real. Essas razões precisam ser entendidas. 1. O sexo é um ato total. Você é tirado da sua mente, do equilíbrio. É por isso que existe tanto medo do sexo. Você está identificado com a mente e o sexo é um ato da não-mente. Você fica sem cabeça, não tem nenhuma cabeça no ato. Não há raciocínio ou processo mental. E se houver processo mental, não haverá um ato sexual real e autêntico. Não haverá nenhum orgasmo ou satisfação. O ato sexual em si se tornará algo local e cerebral, e ele se tornou isso. Em todo o mundo, a grande ânsia e desejo sexual não ocorrem devido ao mundo ter se tornado mais sexual, e sim porque não se pode nem mesmo desfrutar o sexo como um ato total. Antes, o mundo era mais sexual, e é por isso que não havia tanto desejo pelo sexo. Esse desejo mostra que o real está faltando e que estamos com o falso. Toda a mente moderna se tornou sexual, pois o ato sexual em si não está mais presente. Até mesmo o ato sexual é transferido para a mente, tornou-se mental. Você pensa sobre ele. Ele põe pensa em itálico. Muitas pessoas vêm a mim e dizem que não param de pensar em sexo. Elas gostam de pensar sobre ele, lendo, vendo fotografias, pornografias, elas gostam. Mas quando o momento de fazer sexo acontece de verdade, elas de repente sentem que não estão interessadas e até mesmo sentem que se tornaram impotentes. Elas sentem a energia vital quando estão pensando e quando desejam entrar no verdadeiro ato, sentem que não existe energia nem mesmo desejo. Elas sentem que os seus corpos ficaram mortos. O que está acontecendo com elas? Até mesmo o ato sexual se tornou mental e elas somente podem pensar sobre ele e não podem praticá-lo, pois o praticar envolverá todo o ser delas. E sempre que houver algum envolvimento do todo, a cabeça ficará pouco à vontade, pois então ela não poderá ser mais a mestra, não poderá estar mais no controle. O Tantra usa o ato sexual para tornar você inteiro, mas então você precisa entrar nele, muito meditativamente, esquecendo-se de tudo que ouviu e estudou sobre o sexo, o que a sociedade, a igreja, a religião e os professores lhe disseram. Esqueça-se de tudo e envolva-se nele em sua totalidade. Esqueça-se do controle. O controle é a barreira. Em vez disso, fique possuído por ele, não o controle. Entre nele como se você tivesse enlouquecido. A não-mente parece louca. Torne-se o corpo, torne-se o animal, pois o animal é inteiro. E como o ser humano moderno está, somente o sexo parece ser a possibilidade mais fácil para torná-lo inteiro, pois o sexo é o centro biológico mais profundo dentro de você. Você nasceu a partir dele. Cada uma de suas células é uma célula sexual. Todo o seu corpo é um fenômeno da energia sexual. Este primeiro sutra diz: no início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio e assim continuando, evite as brasas do final. E isso faz toda a diferença. Para você, o ato sexual é uma descarga.
Assim, quando você entra nele, você está com pressa e quer simplesmente um alívio. Uma energia transbordante será liberada e você se sentirá à vontade. Este estar à vontade é apenas um tipo de fraqueza. A energia transbordante cria tensões e excitamento, e você sente que algo precisa ser feito. Quando a energia é liberada, você se sente fraco. Você pode encarar essa fraqueza como relaxamento, pois a excitação e a energia excessiva não estão mais presentes. Você pode relaxar, mas esse relaxamento é um relaxamento negativo. Se você puder relaxar apenas ao jogar fora a energia, isso ocorrerá a um custo muito alto. E esse relaxamento pode ser apenas físico, ele não pode ir mais fundo e se tornar espiritual. Este primeiro sutra diz para não se apressar e para não desejar o final. Permaneça com o início. Há duas partes no ato sexual, o início e o final. Permaneça com o início. A parte inicial é mais relaxada e cálida. Não tenha pressa de se mover para o final. Esqueça-se completamente do final. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio. Enquanto você estiver transbordante, não pense em termos de alívio. Permaneça com essa energia transbordante. Não busque a ejaculação. Esqueça-se dela completamente. Seja inteiro neste cálido começo. Permaneça com a pessoa amada como se vocês estivessem se tornando unos. Crie um círculo. Existem 3 possibilidades. Ao se encontrarem, 2 amantes podem criar 3 figuras geométricas. Você talvez tenha lido a respeito, ou mesmo tenha visto uma velha figura alquímica, na qual um homem e uma mulher estão sem roupas dentro de 3 figuras geométricas. Uma figura é um quadrado, outra é um triângulo e a terceira é um círculo. Essa é uma das velhas análises alquímicas e tântricas do ato sexual. Comumente, quando você está no ato sexual, existem 4 pessoas e não 2. Esse é um quadrado. Existem 4 ângulos, pois você próprio está dividido em 2. A parte que pensa e a que sente. E o seu parceiro também está dividido em 2. Vocês são 4 pessoas. Não são 2 pessoas se encontrando ali, e sim 4. É uma multidão e não pode haver nenhum encontro profundo realmente. Existem 4 cantos e o encontro é simplesmente falso. Parece um encontro, mas não é. Não pode haver nenhuma comunhão, pois a sua parte mais profunda está oculta e a parte mais profunda da pessoa amada também está oculta. E somente 2 cabeças, 2 processos de pensamento se encontram e não 2 processos de sentimentos, esses estão ocultos. O segundo tipo de encontro pode ser como um triângulo. Vocês são 2 ângulos da base. Por um repentino momento, vocês se tornam unos, como o terceiro ângulo do triângulo, mas por um repentino momento. A dualidade de vocês é perdida e vocês se tornam unos. Isso é melhor do que o encontro quadrado, pois pelo menos por um único momento existe unidade. Essa unidade lhe dá saúde e vitalidade, e você se sente novamente vivo, viva e jovem. Mas o terceiro é o melhor, e é o encontro tântrico. Vocês se tornam um círculo. Não existem ângulos, e o encontro não ocorre apenas num único momento, mas é sempre atemporal. Não existe tempo nele. E isso pode acontecer apenas se vocês não estiverem procurando a ejaculação. Se estiverem, então se tornará um encontro triangular, pois no momento em que houver a ejaculação, o ponto de contato será perdido. Permaneça com o início, não se mova para o final. E como permanecer no início? Muitas coisas devem ser lembradas.
Primeiro, não encare o ato sexual como algo para ir a algum lugar. Não encare como um meio. Ele é o fim em si mesmo. Não há um fim para ele. Ele não é um meio. Em segundo lugar, não pense no futuro. Permaneça com o presente. E se você não puder permanecer no presente, na parte inicial do ato sexual, então nunca poderá permanecer no presente, pois a própria natureza do ato é tal que você é atirado para o presente. Permaneça no presente, desfrute o encontro de dois corpos, de duas almas. Fundam-se um no outro, dissolvam-se um no outro. Esqueçam-se de que vocês estão indo a algum lugar. Permaneçam no momento indo a lugar nenhum e se fundam. Fundam-se um no outro, dissolvam-se um no outro. Esqueçam-se de que vocês estão indo a algum lugar. Permaneçam no momento indo a lugar nenhum e se fundam. A calidez e o amor deveriam se tornar uma situação de fusão. É por isso que, se não houver amor, o ato sexual será um ato apressado. Você está usando o outro é apenas um meio, e o outro está usando você. Vocês estão se explorando e não se fundindo um com o outro. Com o amor, vocês podem se fundir, e esse fundir no início dará muitas percepções novas. Se você não estiver com pressa de terminar o ato logo se tornará cada vez menos sexual e cada vez mais espiritual. Os órgãos genitais também se fundem um no outro. Acontece uma comunhão muito profunda e silenciosa entre duas energias corporais, e então vocês podem permanecer por horas juntos. Esse estar junto se torna cada vez mais profundo à medida em que o tempo passa. Porém, não pense, permaneça no momento profundamente fundido. Ele se torna um êxtase, um samadhi. E se você puder saber disso, se puder sentir e perceber isso, sua mente sexual se tornará assexual. Um brahmacharya. Um brahmacharya muito profundo poderá ser atingido, e o celibato poderá ser atingido através dele. E aqui um adendo, entendendo que ele usa essa palavra celibato, mas lendo todos os outros textos, ele não tem esse mesmo conotação que para nós ocidentais essa palavra celibato tem, né? Tanto que ele já pontuou lá no início, entendendo do livro quando chegasse para a cultura ocidental. E eu posso dizer isso já tendo lido os outros, vendo palestras diretas. Que na nossa cultura ocidental vem junto com algumas outras ideias religiosas associadas à palavra celibato, que tendencia mais para o negar o sexo, o buscar essa autoopressão do sexo. E quando ele fala num brahmacharya muito profundo poderá ser atingido e o celibato poderá ser atingido através dele, no contexto quando ele fala dessa parte que vai deixando o sexo de lado, não é a pessoa que está buscando deixar o sexo de lado. É meio que uma transcendência, é natural. Você vai aceitando, você vai experimentando, você vai liberando todos os processos. A gente já falou em outros livros sobre a questão da criatividade se expressando através dessa energia sexual. Criatividade manifesta em criações de coisas que você pode, livros, ideias que venham, coisas novas, produções artísticas, etc. Várias formas, ideias interessantes com relação, por exemplo, um processo administrativo, várias formas da expressão da capacidade criativa, que elas podem emergir, entendendo como se estivesse sendo canalizada ali. Só que ele vai explicando todo esse processo. Aí no celibato, é meio que, nesse caso do que ele fala, não tem nada a ver com aquela ideia de celibato religiosa que a gente tem de, às vezes até tem uma relação com uma automutilação, com sentimentos de autoculpas, não tem nada a ver, tá? Atingindo por esse processo seria meio que naturalmente um desinteresse com relação a essa questão do sexo em si mesmo, e esse desinteresse, por sua vez, também não tem a ver com algum tipo de impotência, mas é só com meio que a energia fluindo para expressar em outras ações,
tem mais a ver com essa questão, de essa mesma energia que a energia sexual se fluindo para se expressar em outras ações, mas considerando que antes ela passa por essas outras experiências que são básicas, liberando a parte natural do ser, sem oprimir essa parte física, essa parte que tem do que ele chamou aqui da ingenuidade animal, né? Em algum momento ali atrás. Parece paradoxal, pois sempre pensamos em termos de que se uma pessoa precisa permanecer celibatária, ela não deveria olhar para o sexo oposto, não deveria se encontrar. Evite, fuja. Acontece então um celibato muito falso. A mente continua a pensar sobre o sexo oposto. E quanto mais você fugir do outro, mais terá que pensar, pois essa é uma necessidade básica e profunda. O Tantra diz para não tentar fugir. Não existe fuga possível. Melhor usar a própria natureza para transcender. Não lute. Aceite a natureza para transcendê-lo. Se essa comunhão com a pessoa amada se prolongar, sem o final, apenas permanecendo no começo, a excitação é energia. E você pode perdê-la, você pode chegar ao clímax. E então a energia é perdida e uma dispersão e uma fraqueza se seguirão. Você pode tomar isso como relaxamento, ele é negativo. O Tantra lhe dá uma dimensão de relaxamento superior, o qual é positivo. Ambos os parceiros encontram um ao outro e dão energia vital ao outro. Eles se tornam um círculo e a energia deles começa a se mover num círculo. Eles estão dando vida ao outro, renovando a vida. Nenhuma energia é perdida e, em vez disso, mais energia é ganha, pois através do contato com o sexo oposto, todas suas células são provocadas e excitadas. E se você puder se fundir nesse excitamento sem o levar a um clímax, permanecendo no princípio, sem ficar quente e permanecendo morno, essas duas calorosidades se encontrarão. Você pode prolongar o ato por um período muito longo, sem ejaculação, sem jogar fora a energia. Isso se torna uma meditação e através dela você se torna inteiro. Através dela, a sua personalidade dividida não fica mais dividida, há uma ponte. Toda neurose é cisão. Se você se unir novamente, você se tornará novamente uma criança inocente. E uma vez conhecida essa inocência, você pode continuar a se comportar em sua sociedade como ela quer. Mas agora, esse comportamento é apenas um teatro, uma encenação. Você não se envolve. É uma exigência e você o faz, mas não está na coisa, e sim apenas encenando. Você terá que usar faces irreais, pois você vive num mundo irreal, senão o mundo o esmagará e o matará. Assassinamos muitas faces reais. Crucificamos Jesus porque ele começou a se comportar como um ser humano real. A sociedade irreal não tolerará isso. Envenenamos Sócrates porque ele começou a se comportar como um ser humano real. Comporte-se como a sociedade exige. Não crie dificuldades desnecessárias para você mesmo e para os outros. Mas uma vez conhecido o seu ser real e a totalidade, a sociedade irreal não poderá levá-lo à neurose, não poderá deixá-la louca ou deixá-lo louco. No início da união sexual, mantenha-se atento ao fogo do princípio e assim continuando, evite as brasas do final. Se houver a ejaculação, a energia será dissipada e não haverá mais fogo. Sem nada ganhar, você ficará simplesmente aliviado de sua energia. O segundo sutra. Quando em tal abraço seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Enquanto em tal abraço, em tal profunda comunhão com o ser amado, seus sentidos forem sacudidos como folhas,
entre nesse sacudir. Quando em tal abraço seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Enquanto em tal abraço, em tal profunda comunhão com o ser amado, seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Esse é o segundo sutra. Quando em tal abraço seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Enquanto em tal abraço, em tal profunda comunhão com o ser amado, seus sentidos forem sacudidos como folhas, entre nesse sacudir. Nós até mesmo ficamos com medo. Enquanto fazemos amor, não permitimos que nossos corpos se mexam muito, pois se seus corpos tiverem permissão de se mexerem muito, o ato sexual se espalhará por todo o corpo. Você pode controlá-lo quando ele está localizado no centro sexual. A mente pode permanecer no controle, mas quando ele se espalha por todo o corpo, você não pode controlá-lo. Você pode começar a sacudir e a gritar e não será capaz de controlar o seu corpo quando este assume o comando. Suprimimos os movimentos e em todo o mundo suprimimos particularmente todos os movimentos e todo o sacudir das mulheres. Elas permanecem como cadáveres. Os homens fazem algo a elas e elas nada fazem a eles. Elas são apenas parceiras passivas. Por que isso aconteceu? Porque em todo o mundo os homens suprimiram as mulheres desta maneira. Existe um receio, pois uma vez que o corpo de uma mulher fique possuído, torna-se muito difícil para um homem satisfazê-la, pois ela pode ter orgasmos em cadeia e um homem não pode ter. Um homem pode ter somente um orgasmo e a mulher pode tê-los em série. Há casos de orgasmos múltiplos relatados. Qualquer mulher pode ter pelo menos 3 orgasmos em cadeia, mas o homem apenas um. E com o orgasmo do homem, a mulher se acende e fica pronta para mais orgasmos. Então fica difícil. Como administrar isso? Ela imediatamente precisa um outro homem, e o sexo em grupo é tabu, e por todo o mundo criamos sociedades monogâmicas. Portanto, é melhor suprimir a mulher e com isso 89% das mulheres nunca conheceram realmente o que é um orgasmo. Elas podem dar nascimento a crianças, mas isso é uma outra coisa. Elas podem satisfazer o homem, e isso também é uma outra coisa. Mas elas próprias nunca estão satisfeitas. Dessa maneira, se você percebe muita amargura nas mulheres por todo o mundo, tristeza, amargura, frustração, isso é natural. A necessidade básica delas não é satisfeita. Sacudir é simplesmente maravilhoso, pois quando você sacode em seu ato sexual, a energia começa a fluir e a vibrar por todo o seu corpo. Cada célula do corpo fica envolvida, torna-se viva, pois toda célula é uma célula sexual. Quando você nasceu, 2 células sexuais se encontraram e o seu ser foi criado, o seu corpo foi criado. Essas 2 células sexuais estão em todos os lugares do seu corpo. Elas se multiplicaram muitas vezes, mas a sua unidade básica permanece a célula sexual. Quando você sacode todo o seu corpo, não se trata somente de um encontro entre você e o ser amado, dentro de seu corpo também. Cada célula está se encontrando com a célula oposta, e esse sacudir demonstra isso. Parecerá animalesco, mas o ser humano é um animal e não há nada de errado nisso.
Este segundo sutra diz: quando um tal abraço, seus sentidos forem sacudidos como folha. Um vento forte está soprando e a árvore está sacudindo. Mesmo as raízes estão sacudindo, cada folha está sacudindo. Seja como uma árvore, um vento forte, estrondoso está soprando. E o sexo é um vento forte, uma forte energia soprando através de você. Sacuda, vibre, permita que cada célula do seu corpo dance. E isso deveria ser para ambos. O ser amado também está dançando, cada célula vibrando. Somente então vocês dois poderão se encontrar. E esse encontro não é mental, e sim um encontro de suas bioenergias. Entre nesse sacudir. E enquanto estiver sacudindo, não permaneça distante. Não seja um espectador, pois a mente é a espectadora. Não fique à parte, seja o sacudir, torne-se o sacudir. Esqueça-se de tudo esqueça-se de tudo e seja o sacudir. Não é que o seu corpo esteja sacudindo, é você, todo o seu ser. Você se tornou o próprio sacudir. Então, não existem dois corpos e duas mentes. No princípio, duas energias sacudindo, e no final, apenas um círculo e não dois. O que acontecerá neste círculo? Vocês serão parte de uma força existencial, não de uma mente social, mas de uma força existencial. Vocês serão parte de todo o cosmos. Nesse sacudir, vocês serão parte de todo o cosmos. Este momento é de grande criação. Vocês se dissolvem como corpos sólidos e se tornam líquidos, fluindo um no outro. A mente e a divisão são perdidas e vocês têm uma unidade. Isso é Advaita, não dualidade. O Advaita, não dualidade. E se você não puder sentir essa não dualidade, então todas as filosofias da não dualidade serão inúteis, não passarão de palavras. Uma vez conhecido esse momento existencial não dual, somente então você poderá entender os Upanishads e os místicos, o que eles estão falando. Uma unidade cósmica, uma inteireza. Então, você não está separado do mundo, não é um estranho a ele, e a existência se torna o seu lar. E com essa sensação de que agora me sinto em casa e com a existência, todas as preocupações são dissipadas. Então, não existe angústia, luta ou conflito. Lao Tzu chama isso de Tao e Shankara o chama de Advaita. Você pode escolher sua própria palavra, mas ela é fácil de sentir através de um profundo abraço amoroso. Mas esteja vivo, viva, sacuda-se e torne-se o próprio sacudir. Até aqui, o início da página 46, e a seguir ele vai falar do próximo sutra, o terceiro sutra. Continuando nossa leitura, nós estamos lendo Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo, sendo compartilhado aqui em audiolivro no ano de 2022 em diante. Nós estamos na página 46, o terceiro sutra. Terceiro sutra. Mesmo lembrando-se da união, sem o abraço, a transformação. Eu sou Sibeli Mobile Gonça Casanova e você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Terceiro sutra, mesmo lembrando-se da união, sem o abraço, a transformação. Uma vez que você conheça, mesmo o parceiro não é necessário.
Uma vez que você conheça, mesmo o parceiro não é necessário. Você pode simplesmente lembrar-se do ato e entrar nele, mas primeiro você precisa ter a sensação. Se você conhecer a sensação, você poderá penetrar no ato sem o parceiro. É um pouco difícil, mas acontece, e a menos que aconteça, você continuará sendo dependente. Uma dependência é criada. Isso acontece por muitas razões. Se você teve a sensação, se conheceu o momento quando você não estava ali, mas somente uma energia vibrando na qual você se unificou e havia um círculo com o parceiro. Naquele momento não existe parceiro algum. Somente você existe. E para o parceiro você não existe, somente ele ou ela existe. Devido a essa unidade estar centrada dentro de você, o parceiro, parceira não está mais ali. E é mais fácil para as mulheres ter essa sensação, pois elas sempre fazem amor com os olhos fechados. Durante essa técnica é bom manter os olhos fechados. Existe então somente uma sensação interior de um círculo, de unidade. Simplesmente lembre-se disto. Feche os olhos, deite-se como se estivesse com o parceiro e apenas se lembre e comece a sentir. Seu corpo começará a sacudir e vibrar. Permita-o e esqueça-se completamente de que o outro não está presente e se mexa como se ele estivesse. Somente no começo é como se. Somente no começo é um como se, entre aspas, ele põe como se. Uma vez que você o conheça, não é como se. Então, o outro está ali. Mexa-se como se você estivesse realmente entrando no ato de amor. Faça tudo o que você faria com o seu parceiro. Grite, se mova, sacuda. Logo, o círculo estará aí. E este círculo é miraculoso. Logo você sentirá que o círculo estará criado. E agora este círculo não é criado com um homem e uma mulher. Se você for homem, então todo o universo se tornou mulher. Se você for mulher, então todo o universo se tornou homem. Agora você está numa profunda comunhão com a própria existência. E a porta, o outro, não está mais ali. O outro é simplesmente uma porta. Ao fazer amor com uma mulher, na verdade você está fazendo amor com a própria existência. A mulher é apenas uma porta. O homem é apenas uma porta. O outro é apenas uma porta para o todo. Mas se você está com tamanha pressa que nunca sente isso, se você permanecer na comunhão, num profundo abraço por horas, você se esquecerá do outro e o outro se tornará apenas uma extensão do todo. Uma vez conhecida, você poderá usar essa técnica sozinho. E quando você puder usá-la sozinho, sozinha, ela lhe proporcionará uma nova liberdade. Liberdade do outro. Na verdade, acontece de toda a existência se tornar o outro, o ser amado. E então esta técnica pode ser usada continuamente e a pessoa pode permanecer em constante comunhão com a existência. E então você pode praticar essa técnica também com outras dimensões, também em outras dimensões. Ao andar pela manhã, você pode praticá-la. Você está em comunhão com o ar, com o sol nascente, o céu e as árvores. Ao fitar as estrelas à noite, você pode praticá-la. Ao olhar para a lua, você pode praticá-la. Uma vez que você saiba como acontece, você pode estar no ato sexual com todo o universo. É bom começar com os seres humanos, pois eles estão próximos de você, a parte mais próxima do universo. Mas eles são dispensáveis. Você pode dar um salto e se esquecer completamente da porta. Mesmo lembrando-se da união, a transformação. Continua o trecho da terceira sutra. E ele escreve assim bem forte em negrito. Mesmo lembrando-se da união, 3 pontinhos,
a transformação. E você será transformado, transformada, se tornará nova. O Tantra usa o sexo como um veículo. Ele é energia e pode ser usado como um veículo. Ele pode transformá-lo e propiciar-lhe estados transcendentais. Mas, da maneira que estamos usando o sexo, isso parece-nos difícil, pois o estamos usando de uma maneira muito errada. E a maneira errada não é natural. Os animais são melhores do que nós. Eles o estão usando de uma maneira natural. Nossas maneiras são pervertidas. O constante martelar sobre a mente humana de que o sexo é pecado criou uma profunda barreira dentro de você. Você nunca se permite uma entrega total. Algo sempre se mantém à distância, condenado, e mesmo para a nova geração. As pessoas da nova geração podem dizer que não estão oprimidas e obcecadas e que o sexo não é um tabu para elas, mas não se pode desoprimir o inconsciente tão facilmente. Ele foi construído por séculos e séculos, e todo o passado humano está nele. Portanto, enquanto conscientemente você pode não estar condenando-o como um pecado, o inconsciente está presente e constantemente o condenando. Você nunca está totalmente no sexo, algo sempre é deixado para fora, e essa parte deixada para fora cria a divisão. O Tantra diz para entrar totalmente no sexo. Simplesmente se esqueça de si mesmo, de sua civilização, religião, cultura, ideologia, etc. Esqueça-se de tudo, simplesmente entre nele totalmente. Não deixe nada de fora, torne-se absolutamente não pensamento. Somente então acontece a percepção de que você se tornou uno com alguém. E essa sensação de unidade pode então ser separada do parceiro ou parceira e ser usada com todo o universo. Você pode estar num ato sexual com uma árvore, com a lua, com qualquer coisa. Uma vez que saiba como criar esse círculo, ele poderá ser criado com qualquer coisa, mesmo com nada. E aí, não vamos deixar porta aqui para as interpretações imbecis que às vezes fazem desse tipo de colocação, porque quando você está vendo a pessoa falar, né, você vê quando ele está sendo sarcástico, você vê quando ele está sendo profundo, né, você vê as questões da forma mais abstrata da expressão. Quando está fazendo uma leitura, às vezes não percebe isso, não tiver o hábito contínuo da leitura e o entendimento das pontuações, etc., bem como do autor. Então é óbvio que ele não está falando que nem algum ignorante venha associar, por exemplo, a fala dele a um pansexualismo, não tem nada a ver com isso. Ele está falando de questões assim abstratas, profundas, e ele está tratando aqui da sexualidade com uma coisa que vai além do sexo. Então tem que entender assim, seria algo como se permitir prazer, mas entender que essa energia ela vem primeiro transitando ali do ponto sexual. Não é dali o único lugar onde ela vem, como ele já falou antes, mas que fica mais fácil, já que precisa ser transcendido esse degrau, observar já a liberação dessa energia sexual. Então já deixando bem claro para não vir nenhuma interpretação, né, ignorante, tendenciar a leitura para um caminho o qual ela não cabe. Continuando. Você pode criar esse círculo dentro de você, pois o homem é ambos, homem e mulher, e a mulher é ambos, homem e mulher, né? Quem entender melhor essa questão, entenda lendo tal, a questão do yin e o yang, o feminino e o masculino, vai entender com mais profundidade o que ele quer dizer desse círculo, dessa presença de unidade dentro do ser, independente do veículo, né, se é homem e mulher no sentido no genital, na forma como nasceu, homem e mulher dentro do ser, em unidade, e suas características elaboradas aí. Você é ambos, pois foi criado por dois, homem e mulher. Portanto, metade de você
permanece o outro. Você pode se esquecer de tudo completamente e o círculo pode ser criado dentro de você. E uma vez que isso ocorra, o seu homem encontrando a sua mulher, a mulher interna encontrando o homem interno, você estará num abraço dentro de você mesmo. E somente quando esse círculo for criado, atinge-se o celibato real. Do contrário, todos os celibatos são apenas perversões e criam os seus próprios problemas. Neste círculo, quando criado dentro, você é livre. É isto o que o Tantra diz. O sexo é a escravidão mais profunda. Mesmo assim, pode ser usado como um veículo para a liberdade mais elevada. O Tantra diz que o veneno pode ser usado como remédio. Sabedoria é necessária. Assim, não condene nada. Em vez disso, use-o. E não seja contra nada. Descubra maneiras de como ele pode ser usado e transformado. O Tantra é uma profunda e total aceitação da vida. A única abordagem em todo o mundo, em todos os séculos que se passaram, o Tantra é ímpar. Ele diz: não jogue fora nada, não seja contra nada e não crie qualquer conflito, pois com qualquer conflito você será destrutivo consigo mesmo. Todas as religiões são contra o sexo, têm medo dele, pois ele é uma energia enorme. Uma vez que você esteja nele, você não está mais no comando, e então a corrente o levará a qualquer lugar, corrente no sentido de fluxo, né? Este é o motivo do medo. Assim, abre aspas, crie uma barreira de tal modo que você e a corrente se tornem dois, e não permita que essa energia vital tome posse de você, seja o senhor dela, fecha aspas. Somente o Tantra diz que esse domínio será falso. Essa colocação dele aqui cria uma barreira de tal modo que você e a corrente se tornem dois e não permita que essa energia vital tome posse de você, seja o senhor dela. Ele tá sendo irônico, nesse trecho. Somente o Tantra diz que esse domínio será falso, doentio e patológico, pois você não pode realmente ficar separado desta corrente. Corrente que? Corrente de energia, né? Não pode ficar separado dessa corrente de energia. Você é ela. Portanto, todas as divisões serão falsas e arbitrárias. E basicamente nenhuma divisão é possível, pois você é a corrente. Parte e parcela dela, uma onda nela. Você pode se congelar e se separar da corrente, mas esse congelamento será a morte. E a humanidade se tornou morta. Ninguém está realmente vivo, apenas pesos mortos flutuando na corrente. Dissolva-se. O Tantra diz para você tentar se dissolver. Não se torne como os icebergs. Dissolva-se, se torne uno com o rio. Torne-se uno com o rio. Sinta-se uno com o rio. Funda-se nele. Esteja consciente e haverá transformação. A transformação. A com H. A transformação. Há de haver nesse trecho a transformação. E agora outra parte com A. A transformação não vem através do conflito, mas da consciência. Essas três técnicas são muito científicas, mas então o sexo se torna algo diferente do que você conhece. Então ele não é um alívio temporário, não é jogar energia fora, então não há final para ele, e ele se torna um círculo meditativo. Mais algumas técnicas relacionadas, 2 pontos. Um trecho pontuado em negrito de novo. Ao alegremente ver um amigo há muito ausente, penetre nesta alegria.
Entre nesta alegria e torne-se uno com ela. Qualquer alegria, qualquer felicidade, este é apenas um exemplo. Ao alegremente ver um amigo há muito ausente, 3 pontinhos. De repente você encontra um amigo que você não vê há muitos e muitos dias ou anos. Uma repentina alegria o apanha, mas a sua atenção estará sobre o amigo e não sobre a sua alegria. Desta maneira você perde algo. E esta alegria é momentânea e a sua atenção está focada no amigo. Você começará a conversar, a se lembrar de coisas e perderá essa alegria e ela irá embora. Quando você encontrar um amigo e repentinamente sentir uma alegria surgindo em seu coração, concentre-se nesta alegria, sinta e torne-se ela. E encontre o amigo, estando consciente e preenchido com a sua alegria. Deixe que o amigo esteja na periferia e permaneça centrado em sua sensação de felicidade. Esse termo que ele usou aqui, periferia, tem outro livro aí que vocês vão entender melhor o que ele está tratando. Ele está falando do ser, do que está no centro do ser e o que está na periferia do ser, do indivíduo, né? Então, quem quiser entender melhor, tem um livro aí, Eu Sou a Porta, do Raguan, que vai falar sobre isso, sobre isso que ele tratou aqui como periferia. É uma analogia, né, que ele está fazendo. Quando você encontrar um amigo e repentinamente sentir uma alegria surgindo em seu coração, concentre-se nesta alegria, sinta e torne-se ela. E encontre o amigo estando consciente e preenchido com sua alegria. Deixe que o amigo esteja na periferia e permaneça centrado em sua sensação de felicidade. Isso pode ser feito em muitas outras situações. O sol está nascendo e de repente você sente algo nascendo dentro de você. Então, se esqueça do sol, deixe que ele permaneça na periferia, esteja centrado em sua própria sensação da energia nascendo. No momento em que você olhar para ela, ela se espalhará, se tornará todo o seu corpo e todo o seu ser. E não seja simplesmente um observador dela. Funda-se nela. Existem muito poucos momentos em que você sente alegria, felicidade e bem-aventurança, mas os perdemos continuamente, pois ficamos centrados no objeto. Sempre que há alegria, você sente que ela está vindo de fora. Você viu um amigo, é claro, parece que essa alegria está vindo do seu amigo ao vê-lo. Na verdade, esse não é o caso. A alegria está sempre dentro de você. O amigo se tornou apenas uma situação, ajudou-a a sair, mas ela está aí. E isso não ocorre apenas com a alegria, mas com tudo, com a raiva, a tristeza, a infelicidade, a felicidade. Com tudo é assim. Os outros são somente situações nas quais o que está oculto dentro de você é expresso. Eles não são as causas, não estão causando algo em você. Tudo que estiver acontecendo estará acontecendo a você. Isso sempre esteve aí. E este encontro com um amigo somente se tornou uma situação na qual tudo que estava oculto se desvendou, saiu. Das fontes ocultas tornou-se aparente e manifesto. Sempre que isso acontecer, permaneça centrado no sentimento interior. Então use a sua vida. E então a sua vida terá uma atitude diferente a respeito de tudo. Faça isso mesmo com emoções negativas. Quando você estiver com raiva, não fique centrado na pessoa que a levantou. Deixe que ela fique na periferia. Você simplesmente se torna raiva e a sente em sua totalidade. Permita que ela aconteça dentro. Não racionalize e não diga, esta pessoa a criou. Não condene a pessoa. Ela se tornou apenas uma situação. E sinta-se grato a ela, pois algo que estava escondido eclodiu, saiu, pode ser liberto. Ela acertou algum lugar e uma ferida estava ali oculta. Agora você a conhece. Torne-se a ferida, cure-a. Com o negativo e o positivo,
Em qualquer emoção, use isso e haverá uma grande mudança em você. Se a emoção for negativa, você ficará livre dela ao ficar consciente de que ela está dentro de você. Se a emoção for positiva, você se tornará a própria emoção. Se for alegria, você se tornará alegria. Se for raiva, a raiva será dissolvida. E esta é a diferença entre emoções negativas e positivas. Se você ficar consciente de uma certa emoção e com isso ela se dissolver, então ela é negativa. Se ao se tornar consciente de uma certa emoção, você se torna a emoção e ela se espalha e se torna o seu ser, então ela é positiva. A perceptividade funciona diferentemente em ambas. Se ela for venenosa, você se livra dela pela consciência. Se ela for boa, bem-aventurada, extasiada, você se torna uno com ela. A consciência a aprofunda. Portanto, para mim, este é o critério. Se algo for aprofundado pela sua consciência, ele é bom. E se algo for dissolvido através da consciência, é mal. Aquilo que não pode permanecer com a consciência é pecado. E aquilo que cresce com a consciência é virtude. A virtude e o pecado não são conceitos sociais, mas realizações interiores. Use a sua consciência. É como, se houver escuridão e você trouxer luz, a escuridão não existirá mais. Apenas por introduzir a luz, a escuridão não está mais ali. Pois realmente ela não estava ali. Ela era negativa, apenas a ausência da luz. Mas muitas coisas se tornarão manifestas, as quais estão ali, apenas por trazer a luz. Essas prateleiras, esses livros, essas paredes não desaparecerão. Na escuridão, eles não estavam ali. Você não podia vê-los. Se você introduzir a luz, a escuridão não estará mais presente, mas aquilo que é real será revelado. Através da consciência, tudo que for negativo, como a escuridão, se dissolverá. O ódio, a raiva, a tristeza, a violência, o ciúme, a inveja, e o amor, a alegria e o êxtase, pela primeira vez irão se revelar a você e cada vez crescerão. Ao alegremente ver um amigo, há muito ausente, penetre nesta alegria. A quinta técnica, mais uma em negrito aqui pontuado. Ao comer ou beber, torne-se o paladar da comida ou da bebida e seja preenchido. Ao comer ou beber, torne-se o paladar da comida ou da bebida e seja preenchido. Seguimos comendo coisas, não podemos viver sem elas, mas as comemos muito inconscientemente e automaticamente, como robôs. O paladar não é vivido e você fica apenas se empanturrando. Vá devagar e tenha consciência do sabor. E você pode ficar consciente somente quando for devagar. Não fique apenas a engolir coisas. Saboreia sem pressa e torne-se o paladar. Quando você sente a doçura, torne-se essa doçura. Então ela pode ser sentida por todo o corpo, não apenas na boca ou na língua. Ela pode ser sentida em todo o corpo. Uma certa doçura se espalhando em ondulações. Uma certa doçura se espalhando em ondulações. Ou qualquer outra coisa. Para qualquer coisa que você esteja comendo, bebendo, sinta o paladar e torne-se o paladar. É por isso que o Tantra parece bem o contrário das outras tradições. Os jainistas dizem, abre aspas, não sintam o sabor. Aí aqui, aswad, né? Mahatma Gandhi tinha isso como uma regra em seu ashram, fecha aspas. Aswad ou aswad, não saboreie nada, significa não saboreie nada. Coma, mas não saboreie, esqueça-se do paladar. O comer é uma necessidade, faça-o de uma maneira mecânica. O sabor é desejo, portanto não saboreie.
O Tantra diz para saborear, tanto quanto possível, para ser mais sensível e vivo, e não somente sensível. Torne-se o sabor. Com o Asward, que é o que ele falou que significa não saboreie, é isso? Não saboreie nada. Com o Asward, com a ausência do paladar, seus sentidos serão amortecidos, ficarão cada vez menos sensíveis. E com essa diminuição da sensibilidade, você não será capaz de sentir o seu corpo e os seus sentimentos. Então, você permanecerá apenas centrado na cabeça. E esse centramento na cabeça é a divisão. O Tantra diz para não criar qualquer divisão dentro de você. É belo saborear, ser sensível, e quanto mais sensível você for, mais vivo será. E quanto mais vivo você for, mais vida entrará em seu interior. Você ficará mais aberto. Você pode comer coisas sem saborear. Não é difícil. Você pode tocar alguém sem tocar. Não é difícil. Já estamos fazendo isso. Você aperta a mão de alguém sem o tocar, pois para tocar você precisa vir a mão, mover-se para a mão. Você precisa se tornar os seus dedos e a sua palma. Como se a sua alma chegassem na mão. Somente então você pode tocar. Você pode tomar a mão de alguém em sua mão e ausentar-se. Você pode se ausentar e então a mão morta estará ali. Parece um toque, mas não é. Não estamos tocando. Temos medo de tocar as pessoas, pois o tocar se tornou simbolicamente sexual. Você pode estar numa multidão, num trem, num vagão, tocando muitas pessoas, mas você não as está tocando e elas não estão tocando. Somente corpos estão em contato, mas você está afastado. E você pode sentir a diferença. Se você realmente tocar alguém na multidão, ela se sentirá ofendido. Seu corpo pode tocar, mas você não deveria entrar naquele corpo. Você deve permanecer à distância, como se não estivesse no corpo e fosse somente um corpo morto tocando. Esta insensibilidade é ruim, pois você está se defendendo contra a vida. Estamos com tanto medo da morte e já estamos mortos. Não precisamos realmente ficar com medo, pois ninguém vai morrer. Você já está morto e é por isso que temos medo, pois não vivemos. Perdemos a vida e a morte está vindo. 3 pontinhos. Uma pessoa viva não tem medo da morte, pois ela está vivendo. Enquanto você estiver vivendo realmente, não existirá o medo da morte. Você pode mesmo viver a morte. Quando a morte vier, você será muito sensível a ela e a desfrutará. Será uma grande experiência. Se você estiver vivo, você poderá viver mesmo a morte, e então a morte não estará mais presente. Se você puder viver mesmo a morte, se puder ficar até mesmo sensível a seu corpo a morrer, e você está se retirando do centro e se dissolvendo. 3 pontinhos. Se você puder viver isso, você se tornou imortal. Ao comer ou beber, torne-se o paladar da comida ou da bebida e seja preenchido pelo paladar. Ao beber água, sinta o frescor. Feche os olhos, beba lentamente, saboreie. Sinta o frescor e sinta que você se tornou esse frescor, pois o frescor está sendo transferido da água para você. Ele está se tornando parte do seu corpo. Sua boca está tocando, sua língua está tocando e o frescor é transferido. Permita que ele aconteça ao todo de seu corpo. Permita que suas ondulações se espalhem e você sentirá um frescor por todo o seu corpo. Dessa maneira, a sua sensibilidade pode aumentar e você pode ficar mais vivo, viva e mais pleno. Estamos frustrados, sentindo-nos vagos, vazios e ficamos a dizer que a vida é vazia, mas somos a razão dela ser vazia. Não a estamos preenchendo e não estamos permitindo que nada preencha. Temos uma armadura à nossa volta, uma armadura de defesa.
com medo de ficar vulnerável. E então ficamos a nos defender de tudo e nos tornamos um tumulto, uma coisa morta. O Tantra diz: seja vivo, viva, mais vivo, viva, pois a vida é Deus. E ele põe aqui em itálico: a vida é Deus, com D maiúsculo. Não existe nenhum outro Deus além da vida. Seja mais vivo, viva, e será mais divino. Seja totalmente viva e não haverá morte para você. Até aqui, página 56. Eu sou Cibele Monweiler Gonçalves Casanova. Você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Nós estamos lendo Tantra, Espiritualidade e Sexo, do Osho, sendo compartilhado aqui em audiobook a partir do mês 5 de 2022 em diante.